o torcedor do Vasco, o clube também, viveu momentos de angústia aí no final da semana passada, e essa angústia, na verdade, ela ainda não acabou. O Vasco, por contrato com a 777, tinha previsto recebimento agora, até o dia 5 de outubro, o recebimento de 120 milhões, só que chegou o dia 5 de outubro e o dinheiro não bateu. E aí começou toda essa apreensão. Quinta-feira foi de muita apreensão, até que esse valor ele foi chegando em partes, né? Uma primeira parte chegou na quinta-feira, foram 7,8 milhões de dólares. Na sexta, caiu mais 7 milhões de dólares. E aí ficou faltando essa última remessa. E aí, convertendo para reais, aí cerca de 36 milhões que são esperados para cair nos cofres da Vasco SAF hoje. Para passar uma segurança para Vasco SAF e para o clube associativo, a 777 emitiu para eles um comprovante bancário de que esse valor vai cair hoje. E por que ele não caiu na quinta ou na sexta? Segundo eles, por conta de um feriado nos Estados Unidos, e aí teve um feriado bancário, e aí por isso essa última remessa, em tese, aí vai cair hoje, né? E aí eles emitiram esse comprovante bancário para passar um pouco mais de tranquilidade, né? Aí tem até... É engraçado porque isso daí também dá cerca de 7 milhões e pouco de dólares. Então eles acabaram, esse valor, esse aporte, né, foi dividido em 3 parcelas aí que juntando dá 777, né? E aí tem várias numerologias desde desse início de acordo entre a 77 Partners e o Vasco, que envolvem números que formam os 7777. A questão diante de toda essa polêmica, o Vasco, por exemplo, ele poderia ter exercido uma cláusula bem radical aí nesse contrato, que prevista que o Vasco ele podia retomar 51% das ações da 777. O Vasco não quis exercer essa cláusula, mas já poderia, caso fizesse, a 777 ainda teria mais 30 dias aí para quitar esse pagamento, e se não quitasse, o Vasco recuperaria 51%. Lembrando que o clube associativo tem 30% da SAF. Então, se recuperasse, ficaria com 81%. O Vasco não quis exercer, fez uma certa boa vontade aí com a 777, mas poderia ter feito isso. E aí, vem outras questões aí envolvendo toda a situação da 777, né? Hoje, por exemplo, o The New York Times, ele fez uma publicação chamando a misteriosa empresa que está com o pé na Premier League. O que isso quer dizer? A 777 ela já tem um acordo de compra do Everton, tradicional clube inglês, só que esse acordo, para ser de fato consumado, ele está passando pelo crivo da Premier League. E a Premier League está levantando uma série de suspeitas aí, que também já tinham sido levantadas pela imprensa, tanto brasileira quanto internacional, de algumas negociações meio nebulosas aí da 777, que de uma hora para outra começou a investir na compra de muitos clubes, mas ela também tem negócios em aviação, em outras áreas, e que agora está passando para essa investigação da Premier League para saber se essa compra do Everton vai ser consumada. E, obviamente, essa matéria já chegou na torcida do Vasco, tem mexido muito com os grupos de oposição, né, que foram contra essa venda da SAF do Vasco para a 777, e vai ser um tema bastante recorrente na eleição do clube associativo que acontece no final do ano. E, então, tem muitos grupos de oposição que prometem aí, caso vençam a eleição, de levantar esses contratos, de expor o contrato, enfim. Está sendo bastante falado aí essa compra aí da 777. Tem a previsão de que o dinheiro seja depositado, feito uma parte do aporte ainda hoje, Braz, ou não tem isso? Então, faltam 36 milhões desses 120. Lembrando que esses 120, cerca de 16 milhões desse aporte, o Vasco antecipou para se reforçar nessa janela. Foi quando trouxe esses últimos reforços aí que deram um levante aí no time. E, o pior, esse atraso do aporte, o Vasco ele já está devendo
para alguns clubes a compra de alguns jogadores que foram contratados esse ano, e o Vasco sofreu no transfer ban da FIFA. Então o Vasco espera esse valor, né? Já recebeu a maior parte, mas faltam 36 milhões para quitar essas dívidas com os clubes e assim, né, esse transfer ban cair. O Vasco está devendo o Lille pelo goleiro Léo Jardim, está devendo o Atlético Tucumã da Argentina pela compra do Capasso, está devendo o Atlético Mineiro pela compra do Jair e está devendo o Nacional do Uruguai pelo Puma Rodrigues. Então, por conta disso, o Vasco está devendo todos esses clubes, mas garante que assim que receber esse aporte, vai pagar e quitar esses clubes. Está encavalando a situação toda de caixa do fluxo do Vasco, esse atraso da 777 Partners. É uma situação complicada, porque se está acordado uma coisa e não é cumprido, o clube, evidentemente, que vai sofrendo as sanções, nesse caso, como o Braz já falou, do transfer ban. Se não pagar, não tem uma multa prevista em contrato, algo desse tipo, né, Braz? Não, se não for confirmado esse pagamento hoje, e eles passaram uma garantia bancária de que esse depósito já foi feito, é só uma questão do trâmite por conta do feriado bancário, segundo a 777. Esse extrato, por exemplo, ele não foi divulgado. O que foi passado pela 777 e pelo Vasco que foi feito esse depósito e que foi mandado um extrato ali de comprovação. A questão é que, se ele não cair, o Vasco pode exercer essa cláusula de recuperar 51% das ações. Não fica de imediato. Aí, exercendo essa cláusula, a 777 ainda tem mais 30 dias para quitar. Caso isso não aconteça, o Vasco recuperaria. Só que, a princípio, o Vasco não vai exercer essa cláusula por enquanto. O Vasco, que momentaneamente retornou à zona de abaixamento, com 27 pontos na 17ª colocação, um abaixo do Bahia, que fez aquele jogo maluco do 6-4, placar de tênis. O Bahia tem 28, o Vasco 27, mesma pontuação do Goiás. Goiás também ali na briga forte para tentar fugir. Cruzeiro e Santos deram o Santos, na verdade, né, deu uma desgarrada ali com 30 pontos. O Cruzeiro vai jogar nesse sábado, em meio à data FIFA, na Arena Pantanal. Meu querido Braz, mais alguma do Cruz Maltino para a gente falar para a nossa audiência? Então, só para fazer um balanço geral, esse acordo de compra da SAF do Vasco tinha um total de 700 milhões. Então, cerca de 190 foram pagos no ano passado, e aí está previsto esses 120, né, em tese, para cair esse ano. E aí, ano que vem o maior aporte, que é de cerca de 270 milhões, deixa eu até conferir, 270, que aí tem toda uma expectativa de o Vasco conseguindo se manter na Série A, vai ser o ano de maior investimento, assim, o que se promete, por conta desse aporte maior aí de 270 milhões. E aí, em 2025, cai a última parcela, que é de 120 milhões, aí o que totaliza esses 700 milhões de investimento da compra da 777 para Vasco SAF. O Vasco à espera do Pix, tal qual você, eu e todos nós que ficamos naquele aguardo. Dizer que a 777 tem que pagar ela mesma, né? Porque o dono do futebol do Vasco, nesse momento, é a 777, não é o Vasco. Né? Aí você fica esperando que o conselheiro vai pegar o dinheirinho ali para conseguir sair comprando. E aí tem um outro ponto, que é a discussão que levou à demissão do Luiz Melo, que a 777 entende que não escolheu bem quem gerenciou a primeira parte do dinheiro, porque chegou dinheiro e foi usado em contratações. Entendeu-se que o Vasco contratou errado. Mas aí é outro problema, porque a 777 gerenciando o dinheiro da 777, que é o Vasco. Aí eles têm que fazer o famoso churrasco para entender exatamente quem que deve ser o manager dessa grana, hein, Brás? 777, que além do Vasco agora já é dona do Genoa, da Itália, mas você vê que está sendo construído um modus operandi que é pegando clubes tradicionais que estão em baixas ou falidos. Genoa na Itália, Standard Liège na Bélgica, o Red Star da França, o Hertha Berlim da Alemanha e o Melbourne da Austrália. O Genoa está em 15º lugar. Todos não estão bem, 15º lugar. Não, o Hertha foi rebaixado. Foi comprado durante a saída, o processo de queda do Hertha. O Hertha está na 2ª divisão. O Genoa está em 15º lugar no campeonato italiano. O Everton brigou contra o rebaixamento nas últimas vezes, mas é o time fora o Arsenal, é o time que está na primeira divisão da Inglaterra há mais tempo, desde 54. Então, o Arsenal está na primeira divisão desde 1919. O Everton desde 1953, 53 e 54.
São os há mais tempo, mas o ano passado brigou até a última rodada para não cair. E é o modus operandi, como disse o Braz. E o Genoa, ele caiu no primeiro ano com a 777. Foi rebaixado e aí subiu ano passado. E o Vasco, claro, está querendo fugir dessa, entre aspas, tradição dos clubes agora, com essa briga ferrenha contra o Z4 no Brasileirão.